Todo mundo aqui, né? Tá faltando gente chegar? Não. Não, é isso? Chama outros meninos, mas acho que é mesmo. Então tá jóia. Vamos começar orando? Juninho, abre para nós com uma oração aí, para os jovens. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, mais um dia está aqui, poder louvar e agradecer o nome, Senhor, que a gente vem aprender mais um pouco de Ti e põe em prática os Seus ensinamentos, Senhor. Senhor, me perdoa nossos pecados, nossas falhas que cometemos diariamente contra Ti e que agora, Senhor, nos dê mansidão, capacidade para nos entender a palavra que o Senhor vai usar no Teu Filho para nos ensinar, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor, que a gente agora vem tirar tudo aquilo que não é de Ti e tocar agora em Tua palavra, Deus. Essas peças, que eu estou com Jesus. Amém. 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 Podem estar. Ô, Donizete. Vocês podem não acreditar, mas um dia eu já tive idade de vocês, eu fui jovem. Eu gostaria de cantar uma música de jovem, mas só que é jovem da minha época. Não é jovem do tempo de vocês. Mas é uma música de jovem. Eu acho que ainda é jovem. Ainda é bom. É. Se vocês quiserem acompanhar a letra, vai ser projetada ali. Tá faltando gente chegar? Vai lá, Juninho. Pode pôr mais alto. Senão pega perto da entrada. Mas bem alto, senão eu não consigo pegar. Aí. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora eu sou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei teu nome, exaltai ao Senhor no Pai. Exaltai, engrandecei teu nome, a Ele se louvar. Entrarei em tua presença, sacrifícios de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora eu sou justificado, bendito seja o Senhor. Exaltai, engrandecei teu nome, exaltai ao Senhor no Pai. Exaltai, engrandecei teu nome, a Ele se louvar. Exaltai, engrandecei teu nome, exaltai ao Senhor no Pai. Exaltai, engrandecei teu nome, a Ele se louvar. A Ele se louvar, a Ele se louvar. Exaltai. Essa daí era do meu tempo de jovem. Mas em louvor ao Senhor. Vamos estudar hoje um texto hiper conhecido, mas que sempre traz novidades de vida. João capítulo 3.
João 3. Nicodemos. Nicodemos. Quantos já ouviram esse texto? Nicodemos. Sobre novo nascimento. Nascer da água e do Espírito. Quem já viu? Levanta a mão. Você já viu? Já. Olha, então tem uma turminha aqui, metade já viu. Então a metade vai ver hoje. Tá? É um texto muito trabalhado, muito conhecido, mas por incrível que pareça, pouco entendido. Existem diversas mensagens que não estão de conformidade com o texto de João 3. Ok? Então vamos lá, João capítulo 3, versículo 1. E eu vou querer a participação de vocês aí na leitura. Quem começa a leitura aí? Vai lá, Maria Eduarda. Provocando ela. Havia entre os fariseus um homem chamado de Nicodemos, um dos principais dos judeus. Isso. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. No meio evangélico existe até um jargão, né? Quando você quer depreciar uma pessoa, você chama ela de fariseu. Mas o que é fariseu? Como? Entendi as leis, né? Entendi da lei. Isso mesmo. Eram os doutores da lei, os fariseus. Agora, será que os fariseus, como que chegou essa má fama neles? Essa má fama chegou da seguinte maneira. Eu preciso fazer uma linha do tempo aqui para vocês entenderem. Primeiro a história do fariseu. Nascimento de Jesus. Antes de Jesus, teve 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio profético. Tá? Nesses 400 anos de silêncio profético, não teve profeta. Nesse período, houve uma perseguição muito intensa em cima dos judeus. Etíoco Epifânio, ele, dominando o povo, ele sacrificou uma porca no altar do sacrifício. Lembra que judeu não come carne de porco, é impura. O altar de sacrifício era o que? Sacrificado ovelha. Então ele, para confrontar, ele sacrificou uma porca. O sumo sacerdote se exaltou para o acontecido. Estava lá um general, o sacerdote pagão. Ele se exaltou por ver a porca sacrificada no altar do Senhor, lançou mão de uma espada e matou os dois. Nisso iniciou uma grande revolta. Ele fugiu, o sumo sacerdote, com sua família, e ele começou a trabalhar em guerrilha. Tá? Nessa guerrilha, nessa época, os fariseus eram um povo, era muito temente a Deus e muito fiel. E eles participaram dessa guerrilha e venceram. Tá? Então o fariseu tem uma história boa. Eles foram a resistência lá atrás. E eles eram muito firmes na fé. Acontece que o Império Romano dominou tudo. E como que funcionava? Você acha que ele ia chegar para todos os judeus e falar: escuta, me presta conta aí dos impostos? Não.
Já que os judeus tinham um grupo que coordenava a nação no sentido religioso e espiritual, que era o Sinédrio. Tá? O Sinédrio, ele era constituído por 35 fariseus, 35 saduceus e liderados pelo sumo sacerdote. Ok? Era 70 mais 1. Então, eles representavam a nação religiosamente. Eles eram os líderes da nação. Porque o governo era o Império Romano. Então, quem prestava conta para o Império Romano? O Sinédrio. Esses daqui. Ok? Tanto que passou, se tornou o quê? Um cargo político. E política como que é, Donizete? Se tornou um cargo político. Daí, o sumo sacerdote ia representar o quê? A nação. Ia ser o presidente da nação. E para ele ter esse cargo, conta a história que ele até matava. Tá? Vai chegar lá. Aí, esse grupo de fariseus acabaram se corrompendo pelo poder. Tá? Mas eles eram os representantes espirituais. Os saduceus era a elite, a turminha do dinheiro, mas eles não eram profundamente religiosos. Eles não criam em espírito, não criam em anjo, não criam em nada. Era só tinha um nome de religioso. Ok? Mas os fariseus, eles eram os doutores da lei. Quando fala doutor da lei, nós temos que entender, está na nossa mão aí na Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros são os livros da lei. Tá? É a Torá judaica, os livros da lei. Moisés foi quem escreveu. Então, por isso que fala, a lei mosaica. Onde está a lei mosaica? No 5 primeiro livro da Bíblia. E eles eram doutores da lei, eles conheciam de cor. Como um advogado conhece lei, sabia de cor. Doutores da lei. Tá? Na época de Cristo, existiam cerca de 6.000 fariseus. Ou, por exemplo, quando tinha aquelas festas em Jerusalém, lembra quando Jesus nasceu? Estava numa época de festa. Festa dos tabernáculos. Tá? José e Maria não conseguiram chegar em Jerusalém. Estava lotado. Então eles foram para Belém. E Belém também não tinha lugar para ficar. Ficaram na estrebaria. Tá? Junto com os animais. Onde Jesus nasceu. Porque não tinha lugar para ficar. De acordo com os dados da época, existiam cerca de 100.000 judeus chegaram fazendo visita nessa época. Imagina um lugar para ficar 100.000 pessoas. Está entendendo? Desses 100.000 judeus, 6.000 eram fariseus. Então, nota, 100.000, 6% era fariseu. Desses 6.000, saía 35, os principais deles. Agora nós estamos chegando no nosso personagem. Havia, entre os fariseus, um homem chamado, um dos principais, ele fazia parte desses 35 aqui. Qual que era a função dele? Rabino. Uma função meio semelhante à de pastor. Ele que levava as orientações, o ensinamento, as leituras, as orações. Vamos lembrar que eles eram muito devotos, muito mais do que os crentes de hoje. Mas muito. Eles oravam de joelhos voltados para Jerusalém 3 vezes por dia.
eles faziam jejum toda semana. Toda semana. Separavam um dia da semana para jejum. E separavam o Shabat, o sábado, só por Senhor. Eram tremendamente religiosos. Conhecedores das Escrituras. Como que eles eram tão conhecedores das Escrituras? Naquele tempo existia escola como existe agora? Não. Aonde que era a escola deles? Na sinagoga, onde eles se reuniam. Então a sinagoga não servia só para as reuniões como parecidas com a igreja hoje. A sinagoga era um lugar onde as crianças iam aprender a ler e escrever na Torá. Eles aprendiam a ler e a escrever na Torá, nas leis. Então, ali era a constituição da nação de Israel, na Bíblia. Okay? Então nós estamos falando de uma pessoa, um dos mais religiosos da época de Jesus Cristo. Não estamos falando de qualquer um. Estamos falando do Senhor Nicodemos. Tá? E é de suma importância nós enxergarmos isso. Muito religioso. Muito, profundamente religioso, conhecedor das Escrituras, líder na sinagoga e na nação. Esse é o nosso personagem. Ok? Versículo 2. O nome da jovem aqui eu não aprendi. Samanta, você pode ler o número 2 para mim, sabe? Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Isto. Então, como é que faz? Ele procurou Jesus? Procurou. Ele foi atrás de Jesus. Ele sabia de Jesus. Ele já tinha visto Jesus falando na sinagoga, ensinando. Ele ficou assim: puxa, que sabedoria que tem esse homem. Ele viu os milagres de Jesus. Preciso conhecer esse homem. Mas a nação de Israel aceitou Jesus? Não, até hoje não aceitou. Jesus, ele foi rejeitado no berço. Quando os sábios do Oriente, lá da Mesopotâmia, foram para Jerusalém, olha, está nascendo o rei. Eles foram para lá. Vou procurar o rei aonde? No palácio. Quem estava no palácio? Herodes. Chegaram lá, Herodes, nós viemos visitar o príncipe que nasceu. Ah, é? Não estou sabendo, não. Nasceu um príncipe para vir no meu lugar? É. Então, chama os sacerdotes. Chamou os sacerdotes. Estamos falando de vir visitar aqui o príncipe. Daí eles citaram o quê? As escrituras do Antigo Testamento. Eles citaram o quê? Miqueias, que haveria de nascer em Belém. Vamos lá, Miqueias 5:2. Alguém pode abrir para mim Miqueias 5:2? Ele citou também Isaías 7:14. Porquanto o Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, lhe chamará Emanuel. Isaías. Miqueias 5:2. Quem achou? E tu, Vai lá. e tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será o Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, Isso. desde os dias da eternidade. Está lá. Profetizado lá atrás. E os sacerdotes falam para Herodes e para os sábios. Está profetizado que em Belém, tal. E eles foram para lá. Encontraram Jesus na manjedoura. Não. Encontraram Jesus numa casa. Na manjedoura, só no presépio. Sabia disso? No presépio aparecem os magos visitando Jesus na manjedoura, não é? Mas não é ocorrido. Lá em Mateus está falando que eles chegaram numa casa. E não era mais um bebê, era uma criança. Já devia ter uns 2 anos.
Porque a comitiva que saiu lá da Mesopotâmia demorou provavelmente uns 2 anos para chegar. Daí que Herodes fez, mandou matar todas as crianças até 2 anos. Aí ele visitou uma criança numa casa. Não no presépio. Isso daí é conversinha. Não tem isso na Bíblia. Tá? Isso daí é a tradição humana. Não tem. Eles querem meio que santificar o Natal, né? Sendo que o Natal é uma data pagã, nem cristã, é 25 de dezembro, é solstício de inverno, adoração do sol, é uma data pagã. Tá? Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Mas, tudo bem, deixa isso de lado agora. Outro dia a gente fala sobre isso. Mas, eles chegam lá para fazer a visita para Jesus. E o Senhor inicia seu ministério com a rejeição da nação de Israel. Mas rejeitou quando? Por isso que eu estou falando disso. No berço. Quando ele nasceu, ele já foi rejeitado. Se eles sabiam do texto, por que eles não foram visitar? Se eles sabiam do cumprimento da profecia, por que eles não foram se fizeram presentes? Não foram. Jesus foi rejeitado no nascimento. Depois, durante o ministério dele, houve todo um processo de rejeição. Muito bem. Jesus foi rejeitado pela nação. Por que eu estou chegando nesse ponto? Porque o Nicodemos foi visitar Jesus. Que hora, gente? Para não ser visto. Ele tinha interesse de conhecer, mas ele não poderia ser visto visitando. Então foi de noite ter com Jesus. E chega solícito. Rabi. Ou seja, ele, Nicodemos, é rabino. E ele chega para Jesus e chama Jesus do quê? De rabino, de mestre. Sabemos que tu és mestre. E não é um mestre qualquer. Vindo da parte de Deus. E que não, ninguém, e que os sinais que tu fazes são da parte de Deus. Poxa, aí nós já estamos um pouco na frente já dos cristãos. Um homem tremendamente religioso, conhecedor da Escritura, líder na nação, chega humildemente para Jesus, chamando de rabino, de mestre, dizendo para Jesus: tu és da parte de Deus e os sinais que tu fazes são de Deus. Qual o julgamento que vocês têm de uma pessoa tão religiosa assim? Tal pessoa é salva? Vocês acham que ele é salvo? Deixa eu fazer uma outra pergunta. Quantos crentes vocês conhecem que tem toda essa devoção do Nicodemos? São poucos. Com toda essa devoção, são poucos. Orar de joelho todo dia, fazer jejum uma vez por semana, ler Escritura diariamente, saber decorar as Escrituras, ser professor, rabino e reconhecer que Jesus é da parte de Deus, reconhecer que os milagres de Jesus são milagres de Deus. Quantos que creem em tudo isso? São muitos. Como que é a sua vida? É devotada assim a Jesus? Será que esse Nicodemos, que é muito mais religioso do que a turma aqui, ele é salvo ou não é salvo? Se ele é salvo, o pessoal vai precisar se esforçar mais para ser salvo também, né? Se ele não é salvo, então o que vai ser do povo hoje? Vamos ver o que Jesus fala. Aqui eu joguei, né, para vocês pensarem um pouquinho. O que Jesus fala disso? Versículo 3. 3. Alguém fazer a leitura do 3? A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que 3. Isso, é isso mesmo. se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Opa! O que Jesus falou com Nicodemos?
Se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. O Nicodemos não é nascido de novo. Ele, o grande líder espiritual da nação de Israel, que vai procurar Jesus e que exalta tantas virtudes de Jesus como sendo de Deus. E o que ele ouve de Jesus? É necessário nascer. Se o Nicodemos precisa nascer de novo, precisamos começar a analisar bem aqui como está a situação. É a situação de cada um, individual, você e Deus. Se esse homem, que tem todo esse currículo, ele é só religioso e não é nascido de novo, qual a sua condição? Quantas vezes você ora por dia? Quantas vezes você lê a Escritura? Você sabe de cor os textos bíblicos? Você saberia citar uma meia dúzia de versículos de cor para mim? No mínimo, por baixo. Ele, como doutor da lei, ele sabia de cor trechos, centenas. Isso fora os textos outros, né? Estou falando da Torá, que o Antigo Testamento todo chama Tanar, que vai até Malaquias, que é a escritura judaica. E ele era o mestre, o professor. Aí eu começo a perguntar, será que esse questionamento que Jesus levanta diante de Nicodemos, ele levantaria hoje a respeito da sua vida? Falando para você precisa nascer de novo. No último estudo que nós fizemos, nós vimos sobre o quê? Novo nascimento, não foi? Sobre o novo nascimento. Nós vimos aquela questão do homem natural estar morto espiritualmente e a necessidade do nascimento espiritual, porque o espírito do homem foi desligado de Deus, está morto. E todo ser humano nasce nessa condição, porque é imagem e semelhança de Adão, não de Deus. Interessante, né? Nas igrejas fala que nós somos imagem e semelhança de Deus, né? A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Adão. Fala que é de Deus. Nas igrejas o povo fala que nós somos filhos de Deus. Mas no último estudo nós vimos que o ser humano é filho do diabo. Tem informações erradas aí, não é pouco errada. Muito errada. Está condenando o povo chamado cristão. E se você se considera cristão, você pode estar nessa condição. Como Nicodemos? Muito bem. Então Nicodemos precisava nascer de novo. Guarde isso. Qual o tema de Jesus? Nascer de novo. Muito bem. Versículo 4. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer, sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Como que Nicodemos entendeu a história? Eu tinha que entrar de novo na barriga da mãe dele. Nascer de novo. Meio parecido, né? O que os espíritas falam, né? Uhum. Nascer. Primeiro que não é assim. O homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso o juízo. É isso que a Bíblia fala. Então, esse ensinamento é ensinamento de demônio. E conduz ao inferno. Então, é uma coisa muito importante a discernir. Primeira questão. Segunda questão, mostra a limitação do Nicodemos. Ele não está entendendo nada, mesmo sendo um mestre. Interessante que Jesus chama a atenção de Nicodemos por causa disso. Versículo 10, Júlio. 10? É. Jesus respondeu e disse: tu é o mestre de Israel e não sabeis isso? Isso. Olha Jesus dando um puxão de orelha ali.
Você é mestre aqui em Israel e não sabe disso, Nicodemos, que quer nascer de novo? Enquanto mestre, hoje nas igrejas, está falando que todos somos filhos de Deus, imagem e semelhança de Deus, que, opa, continua o problema ainda do novo nascimento, aí está complicado. Estava complicado naquela época, nos ensinamentos religiosos, e continua complicado. Nós vamos ver isso hoje. Continua. E muitos sendo condenados por não discernir as verdades bíblicas. E podemos não entender nada. Versículo 5. Está aqui, Lucas, você já leu lá? Está aí no gatilho? João 3,5? Aí Jesus disse: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Olha só. Em verdade vos digo, que se alguém não nascer da água e do Espírito, aqui nós temos uma outra informação importante aqui, gente. Precisa nascer do quê? E do quê? Nós estamos diante do versículo da Bíblia que é mais ensinado errado nas igrejas. Sabe por quê? Porque as igrejas... Deixa eu dar um exemplo para você. Eu fui pregar, ensinar numa sala de aula na cidade de Joanópolis. Cheguei lá, eu não sabia quem ia. Eu divulguei na rádio, vai começar um curso, compareçam, tá. Cheguei lá na sala de aula, tinha 25 alunos. Não conhecia ninguém. Daí, me fala seu nome, sua igreja e fale a respeito do seu novo nascimento. Os 25 alunos, sem exceção, todos eles falaram que nasceram de novo no batismo. Nasceram da água. E qual a base bíblica para esse ensinamento? O texto que nós estamos lendo agora. João 3,5. Nascer da água e do Espírito. Mas, pastor, nascer da água e do Espírito não é o batismo? Não. Isso é dogma católico, doutrina católica. Mas como assim? Eu já falei isso para vocês. Quando nasce um bebê, como que é o nome da primeira roupinha do nenê quando nasce? Pagão. Pagãozinho. A primeira roupa do nenê é pagãozinho. Por que chama pagãozinho a primeira roupa? Porque ele não foi batizado ainda, é pagãozinho. Porque para o católico, a salvação se dá quando? Batizou, está salvo. Meus amigos, se a salvação fosse pelo batismo, por que Jesus veio ao mundo? Para morrer na cruz. Bastava ele dar uma ordem para um profeta, ó, vai batiza todo mundo aí para salvar todo mundo. Não é? Mas não foi desse jeito. E não é desse jeito. Por quê? Porque o texto não está dizendo isso. Mas se o texto não está dizendo isso, o que é que o texto está dizendo? Agora vamos para o que o texto está dizendo. E é de suma importância para a sua vida saber o que o texto está dizendo, já que o Nicodemos não estava entendendo naquela hora. E ele que era o mestre. Vocês já fizeram na escola ficha de leitura, né? Um texto e tal. Vamos fazer a ficha de leitura desse texto aqui. Tá? Vamos interpretar esse texto. Muito bem. Primeira coisa a ser interpretada. Assunto. Assunto.
Qual é o assunto que eles estão conversando? Nascer de novo. Como? Nascer de novo. Nascer de novo? Nascer de novo. O assunto não é batismo. Ninguém está falando de batismo. Está falando do que? De nascer de novo. Opa, então a primeira coisa é nascer de novo. Ele não fala batismo. Então, primeiro argumento meu, o assunto. Segundo argumento, contexto. Contexto. Qual que é o contexto? Linha do tempo. A cruz de Jesus. Nós estamos em João 3. João, capítulo 3, que nós estamos estudando, ele está antes da cruz ou depois da cruz? Onde está João 3? Antes. Jesus está vivo, está conversando ali, ele não tinha sido crucificado, ele ainda estava começando o ministério dele. João 3 está aqui. Antes da cruz. Quando começou o cristianismo? Gente, Assim que Jesus se iniciou. Pentecostes. Descida do Espírito Santo. Jesus morreu, ressuscitou e enviou o seu Espírito, está relatado lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. A descida do Espírito Santo e os apóstolos batizados pelo Espírito Santo, que era prometido, iniciaram o cristianismo. Os apóstolos foram os primeiros cristãos, os primeiros a serem chamados cristãos. Então, o cristianismo nasceu aonde? Aqui de Pentecostes para frente, aqui. E a nossa história está onde? Aqui. O contexto. Como que esse texto está falando de batismo cristão se não existia cristianismo em João 3? Está vendo? Então, tudo isso que falaram que ali é batismo cristão para você ser salvo, além de não ser o assunto em questão, não existia cristianismo. E nós estamos falando do principal argumento, João 3,5. Ensinamento errado. E fazendo as pessoas pôr a fé na coisa errada. A fé no batismo. Eu sou salvo porque sou batizado. E vai molhado para o inferno, tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Então, se a sua fé tá, eu já sou batizado, cuidado, porque batismo não salva. Não tem na Bíblia nenhum argumento bíblico, nenhum único, que alguém é salvo pelo batismo. A pessoa é salva pela fé, pelo crer em Jesus Cristo e na obra de Cristo. É isso que traz a salvação. Foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. Exatamente. Ele creu, foi salvo, mas não foi batizado, não foi membro de igreja, não fez caridade. Exatamente. Não doou nem uma cesta básica, nada? Nada, não deu. Não deu Possível. Tomou uma cesta básica do cara. E qual que é a base? Eu falei isso no último estudo. Qual que é a base do ensino cristão hoje? Obediência. Vai para a igreja, batiza e faz caridade, você vai ser salvo. Mentira, você vai para o inferno. Porque os fariseus faziam tudo isso. E Jesus falou o que para Nicodemos? Nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos era batizado no judaísmo? Sim. Ele batizava as pessoas? Batizava. Ele ensinava? Ensinava. E aí? Como que fica isso?
Se Nicodemos estava nessa situação, eu quero saber a sua situação. Você estava crendo que você era salvo pelo batismo? Então estou destruindo a sua fé, que não é o que a Bíblia fala. Não é o que a Bíblia fala. Só que tem mais um argumento aí daqui. Isso tem um nome difícil. Esse nome difícil, as moças aqui que ainda pretendem casar e ter filhos, olha que nome legal para o filho. Léxico-sintático. Conheceu um filhinho chamado Léxico? O que é esse nome? É simples. Análise do vocábulo. O que significa o vocábulo? Entendendo? O que significa os vocábulos em questão? Água e espírito. Análise léxico-sintática. Analisar o vocábulo. A raiz dele, o que significa essa palavra. Tá? Então, nós estamos partindo aqui para o terceiro argumento, o argumento léxico-sintático. Muito bem. Argumento léxico-sintático. A palavra água a palavra espírito aqui está em grego, tá? Que é a língua do Novo Testamento. Água, údatos. Espírito, pneumatos. A língua grega é uma língua latina, faz parte do nosso vocabulário. Você sabia que o nosso vocabulário tem muito do grego? Nós acabamos de ver o que é o contexto, a cronologia. Cronos é tempo em grego. Cronologia. Agora nós vamos ver o quê? O espírito, pneumatos. Pneu. Você põe no pneu do carro, no pneu da moto. Puxa, já estamos falando grego aqui. A palavra pneu em grego significa o quê? Ar, vento. Então, eu quero um pneu para o meu carro. Pode encher. Significa pneu em grego, vento, ar. A gente está falando grego e não sabe. Pneumatos. Mas espera um pouco, na Bíblia está escrito Espírito Santo, não está escrito nem vento nem ar. Por que está escrito Espírito Santo e não ar, vento? Por causa do pronome. Em inglês, ar, vento, ele tem um pronome o quê? Neutro. Um it. Correto? Todos sabem um pouquinho de inglês aqui. He, pronome pessoal masculino. She, pronome pessoal feminino. It, pronome neutro. No grego é dessa maneira também. Pessoal masculino, feminino e neutro. O neutro para quê? Para coisas. Ar, vento, é uma coisa, não é uma pessoa. Correto? Só que aqui, ele no grego está pneumatos. Ele não está falando de uma coisa. Ele está falando de uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma coisa. Se tiver algum testemunho de Jeová me assistindo aqui, preste bem atenção nisso. Porque eles dizem que o Espírito Santo é uma energia, uma coisa. Não, o Espírito Santo é uma pessoa. É um pronome pessoal masculino, ele é Deus. Pneumatos. Está falando de Deus. Deus Espírito Santo. Ah, aqui está traduzido corretamente. Vou lembrar que as nossas Bíblias são o quê? Uma tradução, uma versão que vem do grego. Tá? Então aqui nós estamos falando o quê? Do sentido secundário da palavra pneumatos. Qual que é o sentido primário?
ar, vento. Qual que é o sentido secundário? Espírito Santo. A mesma palavra. Correto? A palavra údatos, água, também é assim. Qual é o sentido primário? Água. Mas tem um sentido secundário? Tem. No capítulo 4 de João, versículo 13. Alguém pode ler para mim? João 4,13. Vamos lá? Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Da água do poço. Ele está conversando com a mulher samaritana. Ele pede para a mulher samaritana água para beber. Mulher, me dá água para beber. E quem beber da água desse poço vai ter sede de novo. Não é assim? Muito bem. Continua. Versículo 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Que água é essa que Jesus deu para essa mulher e que dá para todo mundo? Uma água que ninguém vai mais ter sede e vai jorrar para a vida eterna. A fé vem pelo ouvir da palavra. Qual que é a água aí? A palavra de Deus é chamada de água, é chamada de leite, é chamada de pão, mas no caso é água. Qual que é o sentido secundário da palavra água? Palavra. Palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus, o que Nicodemos precisava crer? E quem que iluminar a mente dele para entender esse ensinamento? Para ele nascer de novo. Não é esse o ministério do Espírito Santo? Iluminar as nossas mentes para compreendermos a palavra. Porque a fé vem pela palavra. Com a fonte, a palavra de Deus. Não é qualquer palavra. Essa que ele ofereceu para a mulher samaritana. Mas só que ele está falando para todo. O que beber dessa água jamais terá sede. Fluirão rios de água viva dessa pessoa. Que é o semear da palavra, o Evangelho. Poxa, mas foi essa conversa que Jesus teve com Nicodemos? É. E é esta conversa que precisa ter os cristãos hoje. Porque são cristãos como Nicodemos, religiosos. Mas precisam nascer de novo. Precisam nascer. Por isso que eu falei que é muito importante ter sido Nicodemos. Porque era um dos grandes religiosos. E ele precisava nascer de novo. Esse é o ponto. Ah, mas Deus está operando na minha vida. Você não sabe como está operando. Vamos dar um exemplo de operação de Deus. O pai da fé, Abraão. Capítulo 12 do Gênesis. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e de ti farei uma grande nação. Se tu uma bênção. Puxa, Jesus chamou Abraão lá de Ur dos Caldeus? Chamou. Quando chega no capítulo 15, versículo 6, anos depois, Abraão creu. Isso foi lhe imputado para a justiça. Opa! Quando que Abraão nasceu de novo? Anos depois do chamado. Deus começou a operar na vida dele lá atrás. Mas ele nasceu de novo depois, anos depois. Deus pode estar operando na sua vida? Pode, não tem dúvida disso. Vocês estão aqui por uma razão. Agora, e o novo nascimento? Não é assim não. Criança nasce instantaneamente? Não, tem gestação. O nascimento espiritual, como que é? É assim, gente. Deus começa a operar, até eu creio, Senhor. E o exemplo que nós temos não é qualquer exemplo. É o pai da fé, Abraão. Se o pai da fé foi desse jeito, por que tem que ser diferente com a sua vida?
Não seria o natural, normal ser como ele? Que é o exemplo? Estão percebendo? Então, esse assunto que eu estou desenvolvendo hoje com vocês é um assunto de autorreflexão. Porque não é só uma questão de Deus operando, é de você crer. E tem um processo, tem um caminho para isso. E é aqui que nós estamos. Essa é a importância desse texto de hoje. Está entendendo? Versículo 6. 3:6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Opa! Versículo 6. O que é nascido da carne é carne. O que é esse símbolo aqui? Aula de biologia, vamos lá? Isso. A semente de um homem mais a semente de uma mulher nasce o quê? Bebê, criança. Pois cuidado, jovens. Cuidado que juntar essas sementes aí é perigoso. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito, com letra maiúscula, é Espírito com letra minúscula. Espírito de quem? Do homem. Que nasce através do quê? Da palavra e do Espírito. O que é nascido do Espírito é Espírito. É necessário o quê? 2 sementes espirituais, assim como tem 2 sementes carnais aqui envolvidas. Quais são as sementes espirituais? Vamos lá. Gente, eu estou falando, só para não decorar esses 2 versículos ainda. 1 Pedro 1:23. 1 João, capítulo 5. Só vou confirmar aqui. Tá aí? Quer ver? Primeira João, capítulo 3, versículo 9. Então, vamos colocar aqui corretamente agora. Do Espírito é 1 João. 1 de João 3, 9. E da palavra é 1 Pedro 1:23. 1 de Pedro 1:23. A palavra do Espírito. Nós estamos falando aqui de 2 sementes, correto? Vai lá. 1 João 3:9. Alguém lê para mim esse aí? Todo aquele que é nascido de Deus. 3:9. Isso. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. O que permanece nele? A divina semente, que é o Espírito Santo. Nós não somos selados pelo Espírito Santo quando cremos? Permanece nele a divina semente. Mas quem que é esse? O que é nascido de Deus. Está falando do novo nascimento. Qual que é a semente para nascer de novo? O Espírito Santo. Está falando aí, gente. Estão vendo como a tese que eu estou defendendo, estou mostrando o texto para vocês? Quem é a semente? O Espírito Santo. Para quê? Para nascer de novo. E essa semente está na pessoa quando crê.
Tem isso na Bíblia? Tem. Vamos lá, Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra, 13, funcionando. Aí a gente já tem mais fácil. ouviste a palavra da verdade, em que também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, entendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Então, a pessoa creu no quê? Na palavra. E o que aconteceu com ela? Foi selado com o Santo Espírito quando creu. Poxa, mas não teve um derramar de um segundo batismo falando em língua? Mostra isso na Bíblia. O texto está falando que a pessoa creu e é selado com o Espírito Santo. E aí? Algum lugar fala de um batismo do Espírito Santo? Desse segundo não, fala desse primeiro. Creu e é batizado. Selado. Esse outro aí, não vai ter não. Se alguém disser que tem, pode mostrar os textos para mim, eu derrubo na hora. Não tem. Não tem. Da mesma maneira que a mente frutífera dos homens fala que a salvação é pelo batismo, também fala que tem um batismo depois. E não tem. Tá? O batismo fala esse aqui. Que é um novo nascimento. É o nascer do Espírito quando crê. E é selado. E esse selo, para que serve? Qual a utilidade desse selo, gente? Além de o Espírito Santo em você, e é o novo nascimento, é a garantia da salvação. Como assim? Qual 14? O qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. O qual o Espírito Santo é o penhor, a penhora, a garantia da posse do Senhor para o louvor da sua glória quando Ele vier nos buscar no arrebatamento. Está vendo? Isso está na Bíblia. Aí. Puxa, mas a fé verdadeira e simples é essa? É essa. É essa fé que salva. Bom, e a outra semente? E a outra? Vamos lá para o texto. 1 Pedro 1, 23. Que acabamos de ler também agora Efésios. Depois que ouvistes a palavra, depois que ouvistes o evangelho da vossa salvação, está apontando para outra semente, que acabamos de ler. Mas vamos ver um texto que fala dela como semente, porque nós estamos falando de semente. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A semente incorruptível, que a pessoa é regenerada, nascida de novo, gerada de novo, é o que? A palavra de Deus. Olha aí, são duas sementes. A palavra e o Espírito. É assim que a pessoa nasce de novo. É assim que a pessoa crê de verdade. É essa a verdadeira palavra. É essa a verdadeira salvação. Está percebendo? Não, mas e o batismo? O batismo é uma ordenança. Você crê? Creio. Você nasceu de novo? Nasci. Como que as pessoas vão saber que isso aconteceu? Testemunhando. E qual que é o testemunho que Deus manda dar? Batismo com água. Testemunho que já nasceu de novo. Não é que você nasce de novo no batismo. Você vai testemunhar que já é nascido de novo através do batismo. É um testemunho. Não é um meio de salvação. É um testemunho que já é salvo. Estão vendo qual é a diferença? É muito grande. A diferença é tão grande que a distância dela é entre o céu e o inferno. Porque a pessoa que acha que o batismo é com água que salva, inferno. A pessoa que crê em Jesus de fato, de verdade, e é nascida de novo pelo Espírito Santo, é céu. A distância é essa, céu e inferno. Dos dois entendimentos. Agora, qual entendimento você está tendo na sua vida? Vai colocar você no céu ou no inferno, você sabe.
Ou você vai ser um religioso igual Nicodemos, pode ser um religioso famoso, um religioso que vai se aparecer, vai ser, mas não vai acontecer, não vai ser salvo. Precisa nascer de novo. O interessante é que Nicodemos, depois dessa pregação, ele creu e foi salvo. Como que eu sei disso? Quando Jesus foi crucificado, quem é que foi retirar o corpo de Jesus? Nicodemos e José de Arimateia, que era outro membro do Sinédrio. Eram dois convertidos do Sinédrio. Foram eles. Ele, Nicodemos, que a primeira vez que foi ter com Jesus foi de noite. E depois, para retirar o corpo de Jesus, foi de dia, na frente de todo mundo e diante do Império Romano, que tanto ele tinha medo de tudo isso. E ele foi lá retirar o corpo, se identificando com Jesus publicamente. Eu podia ter sido morto, gente. Jesus tinha acabado de ser crucificado, agora vão pedir o corpo dele. Você tem ligação com ele? Então vamos matar você também. Nicodemos, você do Sinédrio, está fazendo o que aqui que você quer com esse corpo? Não foi o Sinédrio que condenou ele? Mas não concordo com isso não. Quero o corpo dele. O Nicodemos. Nasceu de novo. Aquele dia que nós estamos conversando aqui, ele creu e nasceu de novo. Ele, o mestre, creu. Ele foi humilde. Ele, o mestre, na posição que está, foi humilde. Entregou a vida para Jesus. De fato e de verdade naquele dia. Vocês estão compreendendo? O senhor falou do nascimento de novo, né? E eu queria que... Eu não entendi muito bem, que o senhor explicar de novo a questão do batismo na água. É só simbólico. É só simbólico? Só simbólico. Não tem outro. É um testemunho de fé. O símbolo, você tem a fé. É um testemunho da sua fé. Mas ele em si, ele não salva. Ele não é a sua fé. Mas assim, se a pessoa é batizada, mas ela não segue certo... Ou não nasceu de novo. Vai para o inferno. Está condenado. Ela precisa crer. E depois que ela crer, ser batizada de novo. Uma coisa que eu tenho feito é essa. E é mais comum do que vocês imaginam, gente. Quando eu estava em Jundiaí, na igreja lá, eu recebi 4 cartas de transferência. O pastor mandou uma carta para mim. Estou transferindo a referida igreja, o irmão, que é uma bênção, que é o maior testemunho do mundo, que não sei o quê, e coloca o cara lá em cima e tal. Recebe ele como membro na sua igreja, que ele vai ser bênção aí. Daí, eu pego aquela carta, chamo o cidadão, e a gente vai ter uma conversinha no pé da orelha, essa aqui. E tal cidadão que é uma bênção não é nascido de novo. Daí tal cidadão, daí vai entender, creu, entregou a vida para Jesus, nasceu de novo e teve que ser batizado de novo. E a carta de transferência não serviu para muita coisa não. De 8 cartas que eu recebi, 4 precisou fazer todo o processo de evangelismo, discipulado e batismo. 50%. E 50% lá. Por que lá? Alguns irmãos me têm meio por radical. Então, se mandar a carta para mim, tá entendendo? Já vai, esse aqui vai, não, esse aqui esse irmão abençoado, é bênção. Chega lá, nem irmão é. Tem que evangelizar o cidadão. Tá? Isso mostra que a situação está maior do que a gente pensa. Maior que a gente pensa. Donizete, Márcia, que vocês estão acostumados com o meio evangélico há muitos anos, por que acontece tanto mau testemunho, tanto problema, tanta vida errada? Porque não é nascido de novo. Todo membro de igreja batizado não é nascido de novo. É pelo fruto. Você vai conhecer. Vai conhecer a árvore. Exatamente. Porque o batizado de novo, onde ele passar, ele tem que representar Cristo. Isso. É um cristão de fato e de verdade. A conduta dele é cristão. Né? Agora, é possível a pessoa ter conduta sem ser cristão? É. O Nicodemos não tinha uma conduta ilibada, era líder.
Mas era nascido de novo? Não. Não. A parte visível parecia que era. Até engana. Poxa, sujeito, olha, vai atrás de Jesus, fala dos milagres, fala que ele é mestre, fala que... E Jesus é o objetivo. Precisa nascer de novo. Nascer de novo. Aí vai fazer mais sentido o versículo que todo mundo sabe de cor, que é a sequência do texto aí. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o quê? O mundo. De tal maneira que deu quem? Seu Filho unigênito, gerado pelo Espírito Santo. Para que Todo aquele que nele crê, todo, olha o detalhe, todo é diferente de todos, não é todos, é todo indivíduo, não são todos. Todo indivíduo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não são todos. A Igreja Católica ensina isso também. E tem um monte de evangélico que crê nisso. Pessoal, vocês não têm ideia do quanto os evangélicos são católicos. Qual é o maior país católico do mundo? Brasil. Qual que é a cultura do Brasil? Católica. Ah, mas não sou católico. Mas o que você escuta, tudo que você escuta e você aprende desde criança é o quê? Filosofia e doutrina católica. Então você, sem saber, você é católico. E daí você se torna evangélico e começa o quê? Ensinamento católico romano, e não ensinamento bíblico. Que é o quê? Salvação pelo batismo. Todos somos filhos de Deus, salvação universal. Não são todos, todo indivíduo. Só que a Igreja Católica fala que são todos. Mas não é o que está na Bíblia. Estão percebendo? Ah, mas tem muito pastor falando isso. Porque nós estamos num país católico, filosofia católica, cultura católica, e as pessoas são mais católicas do que sabem que é. Porque é a cultura do nosso país, gente. Então você muitas vezes tem que parar para pensar no que você acha que é certo. Porque pode não ser, pode ser da sua base cultural. E não é bíblico. Estão percebendo a diferença e o porquê muitas vezes a pessoa pensa errado? Porque é a cultura, a formação que ela teve. Imagina se o sujeito é japonês. Ah, a cabeça dele é o quê? É Buda, Seishonoye. Ah, se o cara está lá na Arábia. Ah, é Maomé. É a cultura dele. E aqui? É cristianismo, católico romano. Bíblia, que é a palavra de Deus, eu vou saber o que é. Esse que é o certo. A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, mas as igrejas protestantes. Ah, como é o nome da igreja? Protestante. Igreja protestante é o quê? Reformada. Se alguma coisa foi reformada, o que foi reformado? Hã? Não. As igrejas evangélicas são igrejas reformadas. Foi reforma do quê? Da igreja católica, gente. O que é a igreja reformada? A igreja católica melhoradinha. Mas é a mesma doutrina, a mesma base. Por isso muitos olham para a igreja reformada e para a igreja católica e falam, puxa, não é muita diferença. A diferença é que aqui tem santo, lá não tem. E acha que é só isso. Gente, não é isso. Sendo que na prática acaba sendo isso. Porque você pega o católico e o reformado, todos eles precisam do quê? De novo nascimento. Porque crê numa salvação universal, crê que todo mundo é filho de Deus, crê que a pessoa é salva pelo batismo com água. Só tem um Deus? É. E aí vai tudo para o inferno. De mão dada. O ecumenismo infernal. Mas o que você quer para a sua vida?
o politicamente correto que está sendo pregado, enaltecido nos nossos dias, e politicamente correto é ser ecumênico. Todo mundo está certo, todo mundo na boa, e todo mundo vai para o inferno. E você faz parte desse todo mundo? Como que é? Como que está você e Deus? Pastor, só para frisar aí bem o que é o inferno, né? Entendeu? Às vezes a pessoa fala assim, já que eu vou para o inferno, deixa eu ir mesmo. Entendeu? Aí já pula de cabeça, né? Fala, eu vou mesmo para o inferno. Lá estão meus amigos, já escutei isso. Lá estão meus amigos, lá está minha turminha. Daqui a pouquinho eu vou morrer, vou para o inferno, acabou, né? Só que o inferno... Já que vai para o inferno, vamos abraçar o capeta, né? Só que o inferno é eternidade. Eternidade de condenação. Então tem assim. Não é ausência de vida. Tá? É ausência de presença eterna de juízo. Ou você vai eternamente ao lado de Deus, ou você vai eternamente do lado, no corpo, né? Isso. Existem dois corpos, o glorificado e o corpo. Então, a pessoa ou vai eternamente num corpo glorificado, ou eternamente num corpo infernal. Vai sentir dor o resto da vida. Vai queimar o resto da vida. Exatamente. O resto é a eternidade, né? Sendo que a condição natural do ser humano que é filho do diabo, separado de Deus. Eu não preciso da força para ir perto do diabo, já é dele. Já faz parte. Pastor, eu conheço um pastor que ele falou para mim, uma vez que eu tive vídeo dele, e a gente estava conversando depois do culto. E ele falou para mim, ele perguntou pra mim se eu vinha de um berço evangélico ou se eu batizei depois, ou se eu era da católica. Aí eu falei que eu fui batizada na católica, mas que depois eu batizei na evangélica de novo. Ele falou pra mim assim, então não valeu, porque você não podia ser batizada na católica. Aí eu falei assim, mas eu nem quero saber. Aí ele falou assim, não, porque não pode, porque se você já batizou a primeira vez na católica, por mais que você batize de novo, não conta, porque você tem que ser de um berço evangélico. Não entendi. Mas nem eu. Tal foi a tamanha coisa, se ele falou isso para você, é tão tamanha o problema que é melhor não explicar isso. Mas não é verdade, né? Hã? Mas não é verdade. Não. Conta sim. A verdade é o que está na Bíblia, é o que eu estou expondo para você. O que se fala fora da Bíblia, sem a base bíblica, não é. Não esquenta a cabeça com essas coisas. Isso não vai modificar a sua eternidade. Tá? Nós vamos concluir isso aqui. Versículo 18. Isso. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Quem crê em quem? Jesus. O que acontece com essa pessoa? Não é? Poxa. Então crer não vai para o juízo final? Não. Em João mesmo, acho que se eu não me engano é 5:24. Primeiro João? Não, João. João. Nós estamos em João. João 13:24. 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Opa, lê isso de novo, está confirmando o que eu falei. Em verdade vos digo, o que é? Quem ouve a minha palavra. Ouve o quê? Palavra. E crê nele. Crê, ação do Espírito Santo, que me enviou, tem a vida eterna. Tem a vida eterna, agora. Não entra em juízo. Não entra em juízo, não vai para o juízo final. Mas passou da morte para a vida. Passou da morte para a vida, vida eterna. Olha aí. Acabou de explicar o negócio, que é o 3:18. Bota o 3:18. Está falando a mesma coisa, só que em outras palavras. Aí automaticamente você está respondendo o pastor. Você mesmo está respondendo para ele. Aquele pastor lá. 3:18. Quem nele crê não é julgado. Não é julgado. O que não crê está julgado. Já está julgado, vai para o inferno. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso. Olha como é simples.
Versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que não, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse versículo é mais compridinho um pouco. Vamos devagar. Começa de novo. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Opa, quem crê no Filho Tem a vida eterna. tem vida eterna agora, quando crê. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, Alguém que se mantém rebelde, já é rebelde. E se mantém na condição de rebelde contra Jesus, não verá a vida, não verá a vida, já está condenado. mas sobre ele permanece a ira de Deus. Permanece o quê que já está em cima dele? A ira. A ira. O homem é salvo do quê? Da ira de Deus. Todos somos filhos de Deus. Não. Todos são lenha para o inferno. Filho de Deus é quem crê. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quando os receberem, o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. mas a todos quantos o receberam, Jesus deu-lhes o poder de serem feitos, era filho do diabo e recebe poder para se tornar filho de Deus. A saber, quem são esses? Os que creem no seu nome, salvação pela fé, tá vendo? E o que é que precisa nascer de novo? O Espírito, não é? Versículo 13. Os quais não nascerem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos de novo. Os quais... Não nasceram do sangue. Opa! Os quais quem? Que creram e se tornaram filhos de Deus. Os quais não nasceram do sangue. Nem da vontade da carne. Não nasceram da vontade da carne. Nem da vontade do homem. Não nasceram da vontade do homem. Mas de Deus. Mas nasceu de Deus. Oh, glória. Aleluia. Tá vendo? Esse é o ponto. Então, o que eu gostaria nessa noite? Concluindo agora. Da sua autorreflexão. Que você é religioso, eu sei, você está aqui. Que Deus está operando na sua vida, eu também sei, você está aqui por causa disso. Agora, que você é nascido de novo, isso eu já não sei. Aí já é você e Deus. E essa reflexão que eu quero. Você é nascido de novo? Você está como Nicodemos? Você está como Abraão? Abraão, pai da fé, anos para nascer de novo. A sua condição. Puxa, mas espera um pouco. O Nicodemos teve humildade de nascer de novo depois dele ser o grande líder? Teve. Abraão, depois que ele sai da terra e vai para a terra que o Senhor lhe mostrou, e anos depois, nasce de novo. Qual que é o problema de você nascer de novo hoje? Perguntou eu. Qual que é o problema? Muito pelo contrário. Se hoje você está entendendo essas palavras que eu estou te explicando, hoje é o dia da salvação. Você está entendendo. Você está entendendo aonde você vai pôr sua fé, sua confiança. Você não está vindo porque você, é bom aqui, puxa, aqui a Márcia é muito legal. Mas ela não é a palavra nem o Espírito Santo. O novo nascimento é que importa. Jesus morreu para que aquele que crê tenha a vida eterna. E Ele nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Se você está sentindo a palavra de Deus te acuar, o Espírito de Deus falando com você, é porque Ele tem um propósito na sua vida. Amém. Não diga não. Você está dizendo não para a vida.
Mas tenha confiança, fé. Puxa, a palavra de Deus diz isso? Diz. Diga para você mesmo, eu creio nisso. E quero selar meu compromisso com Deus nessa fé aqui. Na sua palavra que é viva, que é poderosa, que transforma e que traz o novo viver. Isso vai fazer diferença na sua vida e na sua eternidade. Isso vai. Não se satisfaça com religião. Satisfaça com a convicção na palavra de Deus, que te dá certeza e convicção da sua fé. Romano fala, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer provar essa vontade boa, perfeita e agradável? Permita a sua conversão. E conversão da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu não estou falando de igreja. Eu estou falando da sua mente, da sua alma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Compreenderam isso? Entenderam? Você quer pôr sua fé nisso que nós estudamos hoje? Não em mim, na palavra de Deus, que é viva e eterna. Em Jesus, que é o Salvador. Foi esse ensinamento que ele deu para Nicodemos? Esse pode ser ensinamento para a sua vida. Você quer depositar sua fé nisso? Você quer? Vamos fazer isso agora, vamos orar. Amém. Vamos selar isso? Vamos ficar em pé, vamos orar, fazer isso. Vamos lá. Orem junto comigo. Senhor Jesus, eu compreendi o porquê eu sou dessa maneira. Porque eu preciso nascer de novo. Mas eu compreendi a tua palavra, que é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor é a tua palavra. Eu creio em ti, na tua palavra, na tua salvação, na tua vontade para a minha vida, na tua escolha. O Senhor já me escolheu. O teu propósito, o Senhor já vem operando na minha vida. Eu quero selar esse compromisso, assim como Nicodemos, me rendendo e me entregando a ti, não como um religioso, mas como Deus, Senhor e Salvador da minha vida. Eu selo esse compromisso contigo, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Amém. Isso aí, pessoal. Valeu, obrigado pelo tempo aí. A gente, quando pega esse sistema, eu dou umas esticadas mais para o pessoal entender, tá? Valeu. E aí, mano?